Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o assunto de hoje é a minha primeira experiência de trabalho aqui no Japão. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho para me incentivar a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Agora vamos pro vídeo. Então, gente, hoje eu vou falar sobre a minha primeira experiência de trabalho aqui no Japão. Como eu já falei num outro vídeo anterior, eu não vim empregada para o Japão, então eu cheguei aqui e fui atrás de trabalho. O Júnior chegou aqui, ele já tinha onde trabalhar, então a gente chegou aqui num dia, no outro dia ele já começou a trabalhar. Eu não, eu comecei uma busca de trabalho. E como eu não falava Nihongo, né, que é a língua aqui do Japão, eu não falava, eu né, não conseguia me comunicar, então já era um requisito a menos que as fábricas contavam. Apesar que quando eu cheguei não era tão, assim, tão rigorosa essa parte. Hoje, no meu ponto de vista, está maior. Eles estão exigindo mais o conhecimento da língua. Eu não sabia falar, não sabia ler, não sabia escrever. Aquela vez não era tão rigoroso, mas hoje está um pouquinho mais rigoroso. Porém, existia já essa restrição e tudo mais. Então, eu não consegui um trabalho imediato quando eu cheguei aqui. Demorou uns 2 meses até que eu consegui um trabalho fixo. Então, até lá, eu fui fazendo arubaito. Arubaito, para quem não sabe, é tipo bico. Não é um serviço fixo e nem precisa de contrato, nem de carteira assinada, nem nada. Porque, aliás, aqui no Japão não existe carteira de trabalho, né, gente? Mas esse assunto eu conto num outro vídeo para vocês. E aí, a minha primeira experiência de trabalho no Japão foi numa empresa de alimentos. A gente montava marmitas para lojas de conveniência. Eu vou deixar uma fotinho mais ou menos de como eram essas marmitas. O uniforme era tipo de astronauta, a gente ficava só com o olho pra fora. Vou ver se eu acho uma fotinho também do tipo de uniforme. E, gente, foi muito difícil pra mim, porque apesar de ser um local onde eles não exigiam a linguagem me fez muita falta lá, porque eu não entendia nada de nada que eles falavam. E como era um ambiente o trabalho era muito corrido, era esteira e não podia parar para explicar, eles explicavam naquela correria e a gente tinha que entender. E eu nunca tinha trabalhado em esteira, então eu também não tinha velocidade, a gente foi bem traumatizante para mim, porque elas botavam pressão e eu não conseguia acompanhar. No meu segundo dia de trabalho, eu saí de lá chorando, eu não queria mais voltar naquele lugar. Geralmente, né, na maior parte do meu tempo, eu ficava na ponta da linha e os pratinhos vinham e eu tinha que botar na esteira, só que vinha muito prato, e daí tinha que ir empilhando eles assim e colocando na esteira. E eu não conseguia dar conta, era muito prato. E teve uma vez que um pratinho caiu no chão. E a líder da linha, ela veio, gente, só faltava me bater. Ela gritava comigo. Porque tem japonês bonzinho aqui no Japão, mas tem japonês bem ruim, gente. E esses que são ruins, geralmente eles não gostam de estrangeiro. E aquela lá gritava comigo, só que eu não entendia nada que ela tava falando. Só que quem tava na linha entendia. E eu me senti muito envergonhada, isso foi no meu segundo dia. Foi, acho que por esse motivo que eu saí chorando de lá. Aí, eu fiquei muito traumatizada, daí a gente saiu do trabalho, eu saí chorando, eu não queria mais voltar. Eu cheguei em casa e meu marido perguntou por quê. Aquela sensação de que, meu Deus, o que eu vim fazer no Japão, né? E eu pensei, meu Deus, será que todos os empregos são assim? Mas ainda eu continuei indo, acho que eu fiquei nesse arubaito um mês, mais ou menos. Só que não era todos os dias que eu ia, era algumas vezes por semana, mas cada vez que eu tinha que ir era traumatizante. O ambiente era bem gelado, muito gelado, e às vezes vinha umas bacias grandes, assim, e vinha ali as misturas de comida, assim, só que elas vinham congeladas. E a gente tinha que botar 2 luvas
e tinha duas líderes que ficavam uma de cada lado, assim, e me mandavam misturar as comidas, assim. Gente, sem mentira, meus dedos doíam de tão gelada que era aquela comida, aquela mistura. Doíam e elas ficavam uma de cada lado e eu não podia parar de mexer, eu tinha que continuar mexendo, assim, até elas falarem que podia parar. E às vezes demorava. E a correria que era, e tipo assim, quando elas me mandavam botar alguma coisa no lixo, eu não sabia, eu não entendia. E foram palavras que eu fui pegando meio que na correria ali. Aí depois de uns dias eu descobri que tinha uma brasileira, a gente conheceu uma pessoa brasileira lá e ela instruiu um pouco a gente. Eu tava meio assim, muito nervosa com tudo, né? E ela instruiu, então os dias que ela tava lá foi um pouco mais tranquilos, porque ela já dizia pra gente, fulaninha ali é assim, assim, então não chega muito perto, tipo assim, ela já instruía a gente com essa questão de pessoas. E, nossa, eu não queria voltar naquele lugar. A sensação que eu tinha era como se eu viesse cheia de sonhos e aquele lugar destruiu os meus sonhos, assim. Eu fiquei traumatizada, não queria mais nunca mais pisar num ambiente de comida, de tanto que eu fui xingada naquele lugar, de tanto que o serviço não me agradou e o ambiente nem nada me agradou lá. Eu não queria voltar nunca mais. Aí depois de um tempo eu achei um outro trabalho, aí já era fixo, né? Tinha contrato e tudo mais. E era num ambiente, era trabalho de tecnologia. Num outro vídeo eu vou detalhar mais sobre esse trabalho. Esse trabalho eu gostei muito e foi o que eu fiquei um bom tempo, assim. Eu já sei que aqui no Japão, quer dizer, eu fiquei sabendo depois, né? Muito depois de eu entrar nessa fábrica, depois que tudo aconteceu, do trauma que eu fiquei, depois que as pessoas que eu conheci, eu soube que Bentoya, que é o nome da fábrica, do tipo de trabalho que faz na fábrica, se chama Bentoya. É conhecido por Bentoya no Japão. E eu fiquei sabendo que é um dos ambientes menos solicitados pelas pessoas, porque geralmente as pessoas não gostam de trabalhar nesses ambientes, pelo serviço ser corrido, pelas pessoas serem muito grossas, grande parte, né? Mas também já fiquei sabendo de pessoas que entraram e gostaram, mas sim, são a minoria. Porque a maioria não gosta e nem procura esse tipo de trabalho por ser dessa forma. Se eu viesse pro Japão já empregada em um bentoyá, sem saber de nada, gente, sem mentira, eu acho que eu ia querer sair correndo daqui. Eu acho que eu não ia aguentar o tempo de ficar aqui, eu ia ficar só o tempo de pagar a minha passagem pra empreiteira que eu viesse e eu ia querer voltar. Porque pra mim foi uma experiência muito ruim e não é um local que eu recomendo, principalmente para iniciante que chega no Japão. Mas não é todo mundo que passa pelo que eu passei. Eu conheci pessoas que trabalham em Bentoyá, se adaptaram e gostaram, né? Eu não é o meu ambiente. Não pretendo voltar nunca mais para um ambiente alimentício por o que eu passei, né? Porque eu tenho trauma disso e não pretendo voltar. Mas, assim, tudo é experiência, né, gente? Eu fiquei um mês, mais ou menos, fazendo esse bico. E foi o suficiente para mim saber que não é o meu ambiente, que eu não quero voltar. E era muito também cheio de regrinhas, a gente não podia ter nada de esmalte, não podia ter maquiagem. Maquiagem podia, de leve, mas unha pintada não podia de jeito nenhum. Se chegasse lá com uma unha pintada, eles mandavam até tirar. Brinco, relógio, nada podia. Não podia ir no banheiro no horário de serviço, tinha que esperar alguém vir no lugar da gente pra gente poder ir no banheiro e tinha que ser uma corrida, pra lá e outro cá, porque como é linha não podia parar, não tinha hora de almoço, não tinha hora não tinha horários certos, era quando a linha acabava, podia ir comer alguma coisa e era rapidinho também. Então, isso eu também não gostava. Celular, nem pensar, não podia levar pra sessão. E o uniforme era grossinho, porque lá dentro era muito gelado, era bem frio mesmo. Também foi suficiente pra mim, num mês que tava lá, fiquei doente por conta desse frio todo. E a cada intervalo que tinha, a gente tinha que entrar, passar ar em tudo, passar um rolinho na roupa, assim. Era bem rigoroso nessa parte de limpeza, de higiene, era bem rigoroso. E assim, era à noite, o meu serviço era à noite,
E chegava de manhã, a gente, sem mentira, tava morta, assim. E foi um período curto, mas foi suficiente pra me dizer, não, esse local eu não quero nunca mais na minha vida. Mas cada pessoa é diferente, né, gente? Tem gente que gosta. Essa foi a minha primeira experiência de trabalho no Japão. Eu espero que a de vocês tenha sido diferente, quem chegou aqui no Japão. E é uma experiência para contar que nem tudo é perfeito, né, gente? Se eu tivesse ficado nesse trabalho, com certeza eu não teria aguentado todo esse tempo no Japão. Eu teria juntado dinheiro e logo voltado para casa, porque não era onde eu queria ficar. No próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as regras trabalhistas aqui no Japão, como funcionam. E depois eu conto para vocês sobre a minha segunda experiência de trabalho no Japão, que foi muito boa e durou aproximadamente 6 anos. No próximo vídeo eu conto para vocês. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.